Ao longo da história da Igreja cristã, diversos movimentos e interpretações surgiram, muitos deles com ideias contrárias à verdadeira fé, causando divisões, problemas e sendo considerados heresias. No vídeo de hoje, você verá 10 das várias que apareceram, da mais antiga à mais recente. Então assista até o final. O gnosticismo surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, principalmente entre o final do século I e o II, influenciado por filosofias gregas e religiões místicas do mundo antigo. Ele ensinava que a salvação não vinha pela fé simples no Evangelho, mas por uma gnose, um conhecimento secreto revelado apenas a um grupo espiritual mais elevado. Essa visão criava uma divisão entre as pessoas iluminadas e o restante da igreja. Além disso, o gnosticismo defendia um forte dualismo. O mundo material seria mau por natureza, criado por um Deus inferior, enquanto o espiritual seria bom e puro. Por causa disso, muitos grupos gnósticos negavam a verdadeira encarnação de Cristo, dizendo que ele apenas parecia humano, mas não tinha corpo real. Isso é uma negação direta do centro do cristianismo. Se Cristo não assumiu carne verdadeira, ele não redime a humanidade de forma real. Essas ideias foram combatidas e refutadas por grandes nomes, como Irineu de Lyon, e a Igreja respondeu enfatizando a bondade da criação, como Gênesis afirma, a encarnação histórica de Jesus, sua morte física e sua ressurreição corporal. O marcionismo surgiu no século II com Marcião de Sinope e rapidamente se tornou uma grande controvérsia dentro da Igreja primitiva. Ele defendia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus revelado por Jesus Cristo. Para Marcião, o Deus do Antigo Testamento seria justo, mas severo e inferior, enquanto o de Jesus seria apenas amor e graça. A partir disso, ele rejeitou completamente o Antigo Testamento e ainda editou uma versão própria do Novo Testamento, removendo livros e partes que não se encaixavam na sua teologia. O problema central é que isso destrói a unidade da revelação bíblica e coloca Jesus contra o próprio Deus que ele veio revelar. Além disso, cria uma divindade dividida, incoerente com a própria ideia cristã de revelação. A Igreja respondeu rejeitando Marcião e afirmando a unidade entre os dois testamentos, além de acelerar a formação do cânon bíblico como conhecemos. O montanismo surgiu também no século II, através de Montano e duas profetisas associadas a ele. O movimento defendia que o Espírito Santo continuava revelando novas mensagens com autoridade igual ou até superior à dos apóstolos. Essas revelações aconteciam em estado de êxtase e eram consideradas normativas para a Igreja. Além disso, o montanismo tinha um forte rigor moral e uma expectativa muito intensa do fim do mundo, levando muitos seguidores a abandonar a vida comum e se isolar. O principal problema teológico é a substituição da autoridade apostólica por experiências subjetivas contínuas. Isso abre espaço para a instabilidade doutrinária e perda de base bíblica sólida. A Igreja respondeu afirmando que a revelação apostólica já havia sido entregue de forma suficiente nas Escrituras e que qualquer profecia deveria ser julgada à luz desse ensino. O modalismo surgiu no século III como uma tentativa de explicar a Trindade de forma simplificada. Ele ensinava que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas apenas modos diferentes de manifestação de um único Deus. Assim, Deus seria Pai durante a criação, Filho na redenção e Espírito na santificação, mas nunca simultaneamente três pessoas. O problema dessa visão é que ela elimina a relação real entre as pessoas da Trindade, tornando, por exemplo, a oração de Jesus ao Pai algo apenas simbólico. A Igreja respondeu afirmando que há um único Deus em essência, mas três pessoas reais e distintas, doutrina que foi consolidada nos concílios dos primeiros séculos. O donatismo surgiu no norte da África no século IV, nascendo de uma crise sobre a integridade da Igreja após alguns líderes terem cedido à pressão romana ou negado a fé. Os donatistas passaram então a defender que a Igreja verdadeira deveria ser composta apenas por pessoas moralmente puras e fiéis, e que qualquer ordenança administrada por um clérigo considerado impuro ou que tivesse caído não teria validade. Isso incluía batismos, ceia e ordenações. O problema teológico dessa visão é que ela transforma a eficácia da graça em algo dependente da santidade humana e não da ação de Deus. Isso também fragmenta a igreja em uma comunidade perfeccionista impossível de sustentar na prática.
A resposta da igreja foi afirmar que a eficácia desses atos não depende da moral do ministro, mas de Cristo, que é o verdadeiro agente da graça. O arianismo surgiu no século IV com Ário, um presbítero de Alexandria, e rapidamente se tornou uma das maiores crises doutrinárias da igreja. Ele ensinava que o Filho de Deus não é eterno, mas foi criado pelo Pai como a primeira e mais elevada das criaturas. Assim, Cristo seria semelhante a Deus em dignidade, mas não plenamente Deus em essência. Essa visão tenta preservar o monoteísmo, mas à custa da divindade de Jesus. O problema central é que, se Cristo é uma criatura, ele não pode realizar uma salvação de valor infinito, nem revelar perfeitamente o Pai, e isso afeta diretamente a base do Evangelho. A Igreja respondeu de forma decisiva no Concílio de Nicéia, em 325, afirmando que o Filho é da mesma substância do Pai, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, rejeitando a ideia de que Cristo é um ser criado e reafirmando sua divindade plena. O pelagianismo surgiu no final do século IV com Pelágio e representou uma das maiores controvérsias sobre a natureza humana e a graça. Ele negava a influência do pecado original e dizia que o ser humano não nasce em pecado e possui plena capacidade de obedecer a Deus e alcançar a salvação por esforço próprio, sem necessidade da graça interior regeneradora, sendo ela apenas uma espécie de acessório para auxiliar a vida cristã. O semi-pelagianismo surgiu depois, como uma tentativa de meio termo, afirmando que o ser humano pode iniciar o movimento em direção a Deus por sua própria vontade, e então Deus completa a sua obra com a graça. O problema comum entre ambos é a diminuição da total dependência da graça divina desde o início da salvação. O pelagianismo foi combatido e refutado principalmente por Agostinho de Hipona e condenado como heresia pela Igreja no Concílio de Cartago, e o semi-pelagianismo no Concílio de Orange, ambos afirmando que a graça de Deus não apenas auxilia, mas inicia, sustenta e completa toda a obra da salvação. O monofismo surgiu no século V e afirmava que após a encarnação, Cristo teria apenas uma única natureza, a divina, enquanto sua natureza humana teria sido absorvida ou dissolvida. Isso preserva a divindade de Cristo, mas elimina a sua humanidade real. O problema teológico aqui é profundo. Se Cristo não é plenamente humano, ele não pode representar a humanidade, nem atuar como mediador entre Deus e os homens. A salvação depende da união real entre Deus e o homem na pessoa de Cristo. Ao negar isso, compromete a própria estrutura da redenção. A Igreja respondeu no Concílio de Calcedônia, em 451, afirmando que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas completas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O adventismo surgiu no século XIX nos Estados Unidos a partir dos movimentos mileritas, que aguardavam a volta iminente de Cristo com base em interpretações proféticas específicas. Após o chamado Grande Desapontamento, quando a expectativa não se cumpriu, o movimento se reorganizou e deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, com forte influência de Ellen White, considerada profetisa dentro da tradição. Algumas doutrinas adventistas se distanciam do cristianismo histórico, especialmente na ênfase do sábado como obrigação universal para todos os cristãos, na doutrina do juízo investigativo e na autoridade atribuída aos escritos de Ellen White como orientação doutrinária, que contém ideias fora das escrituras. O problema teológico principal está na reconfiguração de elementos centrais da soteriologia e da autoridade das escrituras. A resposta das igrejas históricas é reafirmar que a Bíblia é a revelação suficiente e final de Deus, e que a salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. O mormonismo surgiu no final do século XIX com Joseph Smith nos Estados Unidos, que afirmou ter recebido revelações divinas adicionais, resultando na produção do Livro de Mórmon e outros textos considerados sagrados. Sua teologia apresenta uma visão bem diferente de Deus em relação ao cristianismo histórico, ensinando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são seres distintos, que Deus já foi um homem exaltado e que os seres humanos podem progredir até um estado de divindade. Além disso, o mormonismo coloca novas escrituras no mesmo nível da Bíblia, o que altera a ideia de revelação final e suficiente. O problema central é duplo, redefine a natureza de Deus e relativiza a autoridade da Bíblia. A resposta cristã histórica reafirma o monoteísmo bíblico, a trindade como o único Deus em três pessoas e a suficiência absoluta das Escrituras como revelação completa e normativa.
E assim, terminamos o vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido mais. Deus te abençoe e tchau!